que acontecem no mundo todo, e esse mês de maio é para lembrar que existe câncer no cérebro, né? O que a gente pode falar sobre o tema? Isso. O mês de maio, o Maio Cinza, é para a gente se conscientizar que existe o câncer de cérebro. É um câncer que está ali por volta do 11º em frequência em todos os cânceres que tem. Então, não é o câncer mais frequente, mas é importante a gente lembrar porque os sintomas dele confundem com muitas outras doenças. O câncer do cérebro pode ter 2 tipos. Ou ele começa no cérebro, que a gente fala que é um tumor primário, ou é uma metástase, um câncer de uma outra parte do corpo Que atinge o cérebro. que passa a atingir o cérebro depois de um certo tempo que tem a doença. Por que isso é importante a gente saber que isso existe? Para a gente tentar detectar o mais precoce possível. Que quanto mais cedo você descobre, maiores são as chances de você conseguir tratar essa doença. Então, não é terminal, tem cura. É possível ter cura a partir do diagnóstico. Quando é um tumor primário ali, o tumor primário do câncer do cérebro, ele tem vários tipos e eles podem ser menos ou mais agressivos. Quando você pega um tumor menos agressivo ali no estágio mais inicial, faz tratamento com cirurgia e é um tratamento que consegue muitas vezes curar a doença. Então, por isso que é importante detectar o quanto antes. E para essa detecção, o que é usado? Que tipo de exame vocês têm hoje disponível? Principalmente é feito tomografia ou ressonância do crânio. Não é um exame feito de rotina, então não é algo que vai ser feito de tanto em tanto tempo, que nem para outros cânceres, tipo câncer de mama, câncer de colo de útero. Isso normalmente é indicado fazer quando você começa a ter alguns sintomas específicos. Muito bem, então é importante falar de que sintomas são esses, doutora. É importante saber, tipo assim, dores de cabeça, mas não é a dor de cabeça que você tem todo dia. Tipo assim, é uma pessoa que tem enxaqueca, mas é uma dor de cabeça nova, diferente da usual que você tem, que persiste, dura mais dias, às vezes associada a vômito. Outros sintomas, a depender da localização do tumor, que o cérebro, cada partezinha do cérebro, ele tem uma função diferente. Então, dependendo de onde o tumor tá, dá um sintoma diferente. Às vezes tem alteração da visão, você pega ali próximo do nervo da visão. Pode ter alteração de audição, tonturas, crise convulsiva. O mais importante é a persistência do sintoma. Tipo assim, você teve ali um episódio de tontura, isso é novo, que você não costumava ter, isso está persistindo durante os dias. Acontece. Tem que se atentar e procurar atendimento. Aí não pode ser com atendimento com o seu médico de confiança, o geriatra, o seu clínico, tudo bem. Só tem que fazer, quando você tem esse sintoma recorrente, fazer consulta para avaliar se é um sintoma que acha que pode ser para ser solicitado o exame. Que aí o médico é que pede esse exame, no caso. Isso. Idade que pode ser afetada a pessoa qualquer uma? Nesse tipo de É problema? mais comum quanto mais idoso. Então, ali a partir dos 60 anos e quanto mais velho, mais frequente, mais incidente. E existe uma faixa, também pode ocorrer em crianças, que costuma ser dali na faixa dos 15 aos 19 anos. Mas é mais comum isso acontecer na maioridade. Para os idosos mesmo. Aí o próprio médico que vai acompanhando os sintomas para poder fazer essa prevenção, no caso. Isso. E o tratamento cirúrgico, se cirurgia não for suficiente, pode usar outros também? Tem outros tratamentos? A depender, tipo assim, do tamanho da lesão e tudo, às vezes, também da agressividade do tumor, às vezes só a cirurgia não é o suficiente. Às vezes precisa fazer radioterapia, às vezes quimioterapia também. Você falou que não é um dos cânceres mais incidentes. Ele costuma evoluir rápido ou depende muito de cada caso? Depende muito de cada caso, tá? Tumor no cérebro, quando ele começa no cérebro, ele pode ser benigno e pode ser maligno, que daí é quando a gente chama de câncer. Tumores benignos, eles crescem devagar. Então, tipo assim, é um tumor que tem um crescimento lento. E os tumores malignos, eles agem de formas muito diferentes. Tem os menos agressivos, que vão crescer também de forma mais lenta, tem uma boa chance de cura só com tratamento cirúrgico. E os mais agressivos, que no geral vão precisar de mais modalidades para conseguir tratar. Importante que a pessoa não ignore os sinais que você citou aí no Às caso. vezes começa com uma dor de cabeça diferente, assim, é porque eu tô estressado. Aí começa a ter tontura junto, e fala assim, não, é outra coisa. E vai levando isso por muito tempo.
Uhum. E aí pode só estar agravando o quadro, né? Isso. Chegou uma pergunta aqui, doutora, perguntando o seguinte: se existe algum tipo de exame para identificar se alguma pessoa virá a ter câncer ou poderá ter câncer ao longo da vida? Vai depender muito, tá? Depende se você tem um histórico familiar da doença ou se você já teve um câncer, que daí existem alguns testes genéticos que são feitos. Especificamente para câncer do cérebro, não. Não tá? tem essa possibilidade. Mas se você tem um histórico familiar de doença, existe alguns exames que a gente faz de análise genética para saber se você vai ter maior chance de ter e se você tem que fazer alguns exames com maior frequência do que outras pessoas. É a única possibilidade de avançar na prevenção, então, essa realmente, nesse aspecto. O câncer do cérebro, tipo assim, de fatores de risco, a gente não é uma doença que tem tanto conhecimento quanto fator de risco. É especialmente exposição à radiação. Seja o paciente que faz muito exame de imagem por alguma doença, ou alguma coisa, muita tomografia, muitos exames. Ou o paciente que já foi exposto à radioterapia. Às vezes já teve um câncer, alguma coisa, e teve que fazer outra parte do corpo teve que fazer radioterapia, então foi mais exposto à radiação. É o que provoca, no caso. É um dos principais fatores de riscos conhecidos, assim. Fora isso, a alimentação deve ser sempre saudável, influencia ou não? Isso é sempre importante para qualquer tipo de câncer ou para o hábito de vida normal da pessoa. Às vezes ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos de forma regular, não ser sedentário. Ajuda, sim, na prevenção de qualquer tipo de câncer. Para todo mundo. Então, o importante é buscar hábitos saudáveis de vida. Isso. Cigarro também pesa no caso do câncer do cérebro. Pesa. Tem que ficar atento, então. As dicas principais seriam essas: levar uma vida saudável, se tiver alguma coisa diferente, procurar o médico. Se atentar a sintomas, saber que isso existe e que se você começa com sintomas, você tem que procurar um atendimento. Muito bem, muito obrigada, doutora Kellen Rommel, né? Isso. Aqui em Sorriso trata também, se descobrir esse tipo de câncer. Tem neurocirurgião que faz, a gente também faz se precisar tratamento de quimioterapia. Tudo pode ser feito aqui em Sorriso também. Isso é muito bom, né? Tem bastante avanços na medicina para tratar essas doenças, né? Sim, tem bastante avanço de técnica de diagnóstico do tumor, tudo, que ajuda bastante nos tratamentos. Ainda existe bastante o medo das pessoas, né? Talvez por isso acaba fugindo do médico o tempo que for possível, não quero nem saber. Isso não é muito bom também, né? Não, realmente, quando as pessoas falam a palavra câncer, elas ficam muito assustadas. E às vezes elas mesmas atrasam o diagnóstico pelo medo da doença, do tratamento, dos efeitos colaterais. E, na verdade, o ideal é diagnosticar o mais rápido possível. O quanto antes, menos sintoma e menos efeito colateral possivelmente você vai ter, né? Para qualquer tipo de câncer vale essa dica, Para qualquer tipo de câncer. Muito bem, muito obrigada, doutora. Algo mais que a senhora queira dizer para a nossa população que está ouvindo aqui a Voz do Povo? O importante é todo mundo saber que existe a doença, os sintomas e prestar atenção no próprio corpo. Fora isso, levar uma vida saudável.